Bem-vindo a um mergulho profundo nas profecias bíblicas relacionadas a Israel e Palestina. A Bíblia é uma fonte rica de profecias e promessas divinas que tem impactado profundamente a história e a geopolítica da região. Neste vídeo, exploraremos versículos que lançam luz sobre o destino e a esperança de Israel e Palestina, e o que essas profecias significam para muitas pessoas ao redor do mundo. Prepare-se para uma jornada de fé, história e reflexão, à medida que desvendamos essas passagens proféticas. Portanto, peço que já deixe o seu gostei e inscreva-se no canal, para que juntos possamos levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Número 1. Jeremias, capítulo 31, versículo 10, que diz: Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas que estão longe, e dizei: Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Este versículo fala sobre a promessa divina de reunir o povo de Israel, que foi disperso entre as nações, como um pastor reúne seu rebanho. Isso simboliza a restauração de Israel como uma nação unida. Número 2. Joel capítulo 3, versículo 2, que diz: Ajuntarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por amor do meu povo e da minha herança Israel, a quem dispersaram entre as nações, repartindo a minha terra. Neste versículo, Joel profetiza um julgamento de Deus, reunindo todas as nações no vale de Jeosafá, onde ele entrará em juízo devido à maneira como trataram Israel, o povo escolhido. Isso sugere a ideia de que Deus intervém em defesa de Israel. Número 3. Zacarias capítulo 14, versículo 4, que diz: Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se retirará para o norte, e a outra metade para o sul. Este versículo descreve a visão de Zacarias sobre o Monte das Oliveiras sendo dividido no dia do Senhor. Muitos veem isso como uma profecia de eventos futuros e o retorno de Cristo. Número 4. Isaías, capítulo 60, versículo 18, que diz: Não se ouvirá mais de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos. Mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Neste versículo, Isaías fala sobre uma época em que a violência e a destruição não mais existirão em Jerusalém, e a cidade será chamada de salvação e louvor, indicando a paz e prosperidade na região. Número 5. Ezequiel capítulo 37, versículos 21 e 22, que diz: Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma só nação na terra, nos montes de Israel. Um rei será rei de todos, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais estarão divididos em dois reinos. Neste versículo, Ezequiel profetiza a reunificação das tribos de Israel, que haviam sido divididas em dois reinos, Israel e Judá. Isso sugere a restauração da unidade de Israel sob um único rei. Número 6. Jeremias capítulo 33, versículo 7, que diz: Eu os farei voltar à sua terra, a que dei a seus pais. Neste versículo, Deus promete trazer de volta o povo de Israel para a terra que ele deu a seus pais, indicando a restauração da nação na sua terra natal. Número 7. Amós capítulo 9, versículos 14 e 15, que diz: Eu trarei do cativeiro o meu povo Israel. Eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão os frutos deles. Plantá-los-ei na sua terra, e daí não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Neste versículo, Amós profetiza o retorno do povo de Israel do cativeiro, a reconstrução de cidades e a promessa de que não serão mais arrancados da terra que Deus lhes deu. Número 8. Isaías capítulo 11, versículo 11, que diz: Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para recuperar o remanescente do seu povo que for deixado, da Assíria, do Egito, de Patros, de Cuxi, de Elão, de Sinear, de Amate e das ilhas do mar. Neste versículo,
Isaías fala sobre Deus estendendo a mão pela segunda vez para recuperar o remanescente de seu povo, indicando um ato divino de reunir os exilados de Israel de várias nações. Número 9. Salmo 122, versículo 6, que diz: Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Este versículo exorta as pessoas a orar pela paz de Jerusalém, desejando prosperidade para aqueles que amam a cidade. Isso reflete o desejo de paz na região. Número 10. Zacarias, capítulo 8, versículo 8, que diz: E os levarei para que habitem no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e retidão. Neste versículo, Zacarias profetiza a restauração de Jerusalém como a cidade de Deus, onde o povo viverá em verdade e retidão, com Deus como seu Deus. Isso simboliza a restauração espiritual de Jerusalém. Esses versículos são interpretados de várias maneiras, dependendo da perspectiva teológica e religiosa. Mas, em geral, eles expressam a esperança e a promessa de um futuro de paz, restauração e unidade para a região de Israel e Palestina. Essas passagens têm desempenhado um papel significativo na fé, história e esperança de muitos. Elas inspiraram gerações a acreditar na restauração, na paz e na unidade, enquanto também geraram uma miríade de interpretações e opiniões. O futuro da região permanece incerto, mas a fé nas promessas divinas continua a ser uma força poderosa que molda a visão de muitos. Independentemente de sua perspectiva religiosa ou política, é importante abordar essas questões com respeito e compreensão das diferentes opiniões. Nossa esperança é que esta exploração tenha lançado luz sobre um tópico complexo e significativo, convidando à reflexão e ao diálogo. Agradecemos por se juntar a nós nesta jornada e convidamos você a continuar a buscar o entendimento e a paz. Obrigado por nos assistir e compartilhar o seu ponto de vista conosco. Até o próximo vídeo.